Achava que a palavra seu era com S e o Nicolas batia o pé dizendo que era com C, que ele tinha certeza que era com C. Agora eu pergunto, fala é com S ou com C? Este programa vai tratar da relação entre fala, leitura e escrita na alfabetização. E esse processo, ele é tanto em relação à tecnologia da escrita, entrar no sistema alfabético, decifrar o que são essas relações entre som e letra, como ter um contato com as diferentes construções e registros da escrita. E isso, do meu ponto de vista, se faz considerando o eixo fala, leitura e escrita. Quer dizer, eu preciso considerar a fala no início do processo de alfabetização, porque a criança, ela vai usar a própria fala para entrar na escrita e na leitura. O tema de pesquisa de Maria Irma Kudry é a alfabetização. Ela é responsável pelo Centro de Convivência de Linguagens da Unicamp, que realiza um trabalho com crianças que apresentam dificuldades para aprender a ler e a escrever. Todas as crianças que a gente avaliou até hoje, desde isso começa, essas avaliações, começo da década de 80, né? Que tinham um rótulo de patologia, dislexia, déficit de atenção, dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. Essas patologias não se confirmam se você souber introduzir essa criança no mundo das letras. A professora Marisa e sua turma do 2º ano você já conhece. A aula de hoje é sobre brincadeiras. É nesse contexto que as crianças aprendem essa relação entre fala, leitura e escrita. Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Considerar a fala nesse processo, né, de aquisição da leitura e da escrita, eu acho que isso orienta um caminho tanto para dominar a tecnologia, que é o sistema alfabético, quanto para dominar as possibilidades de escrever com sentido e de ler com compreensão. Sistema alfabético? O que significa exatamente isso? Ele tem uma base sonora e tem uma base gráfica. É som, né, e grafia. E essa relação é que o sistema alfabético vai considerar. Quer dizer, não é uma relação 1 a 1, você pode dizer um som e representar por várias letras. Por exemplo, você vai escrever exato, a criança pode escrever com Z, porque o som é Z, mas na ortografia é com X. Mas tem o som de Z, táxi, tem xi, né? Então, isso aí são relações não 1 a 1. E como é que se aprende isso? De tanto escrever, de tanto ler, você vai chegando e, né, vai refinando a sua representação de acordo com aquela lei, que é a lei da ortografia da língua. Stephanie, como se escreve dança? D. E Stephanie? D. Posso ajudar, Pro? Espera um momentinho. N. N de quem? De que amiguinho tem N na sala? Naila, o N da Naila. E do Nicolas. E do Nicolas. Dança. S-A. Quem acha que não tá certo? Que tá faltando alguma coisa? A letra fala, Isabela. Dança é com C cedilha lá, Stephanie. O som é parecido, né? Mas a letrinha lá, Stephanie, Christopher. Porque ela falou, Pro. Não é S, é C cedilha. Porque ela falou. Como que eu vou aprender quando a palavra é com S, quando é com C cedilha? Quanto mais eu ler. E outros amigos também vão ampliando o vocabulário e as letrinhas que se escrevem. Por exemplo, a gente sai na rua com as crianças e vai ver placas de carro. Então, a gente começa soletrando para ela. Então, está escrito Franca lá, né? Franca é difícil, porque são 4 letras para uma abertura só, né? Um movimento só de boca, Fran, né? E aí ela está vendo escrito. Então, a gente vai, olha, o F é a primeira letra, o R é a segunda. Então, vai soletrando. Isso de tanto fazer, ela vai pegando. Então, saber como funciona isso. Soletra e representa. Plum, plum. Plum. Tá. O professor tem que ensinar, né, que a sílaba é uma unidade complexa. Por quê? Porque você tem palavra, um som A,
tem uma sílaba, tem uma letra só, Bá tem 2, Brim tem 4, né? Então tem sílabas com uma letra, tem sílabas com 2, tem sílabas com 3, tem sílabas com 4. Então, veja que é complexo. E ela abre a boca uma vez só, a boca uma vez só. Então, essa representação alfabética não é simples. E ela vai aprendendo isso como? Usando, fazendo. Uma sílaba que é complexa, que tem 4 letras, ela pode escrever com 3, ela pode inverter a posição das letras dentro da palavra, ela pode inverter a forma da letra dentro da palavra, porque justamente com 7, 8 anos, a lateralidade do corpo ainda não está determinada, né, toda a lateralidade. Está, muitas vezes, quem é destro, quem é canhoto, né, já escolheu essa lateralidade, mas não, do corpo, mas às vezes, fora do corpo, isso aí não é claro. Se eu giro para a direita o círculo, se eu giro para a esquerda, se eu faço um B, se eu faço um D, se aquele traço vai acima da linha ou abaixo da linha. Então, são complexidades, né, que envolvem o motor, o sonoro, o sinestésico, no caso da escrita, a mão e o olho. E essa relação de concomitância entre mão e olho. Você pra cá? Não. É que ela fez assim, pra lá, pro lado direito ou pro lado esquerdo? Direito. Vygotsky fala que o processo de aprendizado, da leitura e escrita, ele não é linear. Ele não faz um contínuo, sem rupturas, sem idas e vindas. Ele tem até uma imagem muito bonita que a criança aprende em espiral. Aquilo vai, né, depois volta e vai, volta até... Tem platôs, tem picos, depois estabiliza, depois cria uma dúvida, volta, depois vai para frente. Entendeu? Quer dizer, e é isso que o professor precisa entender. Então, quando uma criança escreve, por exemplo, ela escreve gema, né? Ela escreve G-M-A. Isso não quer dizer que ela... O que ela fez aqui? Quer dizer, o nome da letra G tem um E nele. Então, ela pensa o seguinte, não preciso pôr de novo o E. Né? Então, veja que tem uma hipótese aqui. Então, o que o professor pode fazer? Ensiná-la que o nome da letra é G, mas a gente tem que apagar o E do G para escrever gema e inserir o outro E. Então, é a relação entre o nome da letra e o som que a letra tem e o som que a letra tem dentro da palavra. Essa relação entre o nome da letra e o som que ela tem dentro da palavra é uma dificuldade comum em classe. Você se lembra da professora Doroti e seus alunos do 2º ano? Veja como eles lidam com esta questão. Qual é a outra letrinha que tem som de K? Que é o K do quê? C. Então vamos lá. Vai. K. Zá. Cadê? Leia. K. O que está faltando aí? O, não é co, é K. Que letrinha está faltando aqui junto com você para ficar K? K. Olha para mim. K. Fala, olha o som final. Eu sei. É fundamental a mediação do professor. É ele que vai criar desafios e é ele que vai ler as hipóteses das crianças, não como erros, mas como possibilidades que a própria língua nos dá de escrever, por exemplo, leite com I no final e não com E, porque a gente fala I. Né? Então, essa relação que a criança vai viver entre fala, leitura e escrita, o professor pode usar como um momento de reflexão, como um lugar muito rico e fértil de reflexão em relação à tecnologia da escrita que a criança tem que adquirir, que é saber como se escreve e como se lê. Pode ser o nome da Amanda aqui, ó? Porque no Arthur tem um R, no da Amanda tem um N. Porque o do Arthur tem a letra R. e o da Amanda Tem a letra N. 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 A N. Se ela vai ler, por exemplo, essa palavra, né? Então ela faz janela. A janela. Quer dizer, quando ela lê segmentando, né, ela até perde o valor da qual é a sílaba tônica, ela distribui um pouco esse acento, né, vamos dizer assim, entre as sílabas, e aí ela não sabe o que é, porque janela ela não conhece, daí ela faz a janela. É quando ela flagra o sentido, e pelo que ela flagra o sentido? Pela própria fala dela. Então veja como a fala é importante para entrar no mundo das letras, da escrita e da leitura. Ré, co,
Co de co. Co. Aqui tem co? Aonde tem co aqui? Dessa palavrinha. Eu tenho que colocar outro desse? Você acha que é? Então. Agora que eu tô me lembrando. Agora que você está se lembrando? Que som é este aqui? Có. O có e o co é a mesma Coisa. Entendeu, querido? Entendi. De que maneira o professor pode observar as hipóteses das crianças e chegar à conclusão de que aquela dificuldade faz parte do processo de alfabetização? Se você imaginar onde é que a criança está no processo, e você pode fazer isso conhecendo a criança, além de conhecer a criança, a gente faz, por exemplo, é importante que a escola e a família se relacionem para saber quem é essa criança, de onde é que essa criança vem, que variedade ela fala. Quer dizer, tudo isso conta no processo, você não conhecer quem é essa pessoa. Que variedade de língua ela fala e a família fala. Como é que você vai fazer transpor tudo isso para a escrita, sem trauma, por exemplo, sem achar que é patologia o que não é? Que letra que é essa daqui? S. Depois. T. Depois. H. Depois a letra? Depois. O que formou até aí? Essa parte do nome da Stephanie, né? Que vocês falaram que foi Steph. A Renata falou que pastel tem um som parecido. O que vocês falaram que formou aqui? Steph. E a palavra pastel? Tem P no meio. Nutel? Steph. Pastel. Olha aqui, pessoal. Pastel. Steph. Até aqui. Como é que ela sacou do pastel? Pelo sentido. Quer dizer, pastel é uma palavra que ela conhece, ou seja, faz sentido para ela. Aquele som do pastel, ela identificou no som de Stephanie, fez uma relação, uma superassociação, como diria o Freud, né? Relacionou. Isso é fantástico, porque ela aprendeu como se escreve esse ST e viu que está em palavras que começam de modo diferente, mas que têm a mesma unidade. Então, ela sacou esses... Né? Um pensamento muito inteligente. Muito inteligente, né? É isso a hipótese. E saber que Stephanie, porque a gente não fala só os, né? Tem uma coisa antes, né? O Steph tem um E, quase um E. Embutido, e esse E não aparece, porque é só um S que começa. Que é um começo que não é típico no português do Brasil, começar com S, né? E partindo do nome. Partindo do nome, daquilo que faz sentido para as crianças. Para as crianças se conhecerem, um saber do nome do outro. E quantos nomes diferentes existem numa classe. Se aprender o nome de todo mundo, já entrou no sistema alfabético. Pronto. A tecnologia da escrita, né? Depois tem muita coisa para aprender a escrever, reescrever, mas enfim, aquele primeiro passo já foi dado. Lê de novo. Amanda. E o nome do colega de cima? Joia. Já que você achou o crachá da Amanda, leva lá pra ela. E quem achou do Arthur foi o...